O que a rival anda aprontando por lá? Bora saber, meus amores, o que essa criatura sem luz, sem brilho anda aprontando? Se você está chegando agora no canal, saiba que a espiritualidade tem uma mensagem importante a entregar. Então eu já peço como forma de gratidão que se inscrevam aí nesse botãozinho vermelho, ative o sininho para receber as notificações, curtam, meus amores, e se puder, compartilha. Se já são meus inscritos, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe todos vocês. Para a leitura de hoje, teremos duas opções. O budinha verde, na opção de número 1, e o budinha rosa, na opção de número 2. Vou pedir para você mentalizar a pessoa rival aí de vocês, lembrando que essa leitura é para quem sabe que tem rival. Quem desconfia também se adequa aí à situação, tá? Que eu vou revelar o que essa pessoa tá fazendo. Preciso lembrar também que são leituras coletivas e atemporais, tá bom? Portanto, hoje pode ser que eu traga uma mensagem para um grupo de pessoas que não seja para outro grupo de pessoas. Então preste muita atenção, não tenta encaixar, não tenta fazer com que a leitura que eu estou fazendo aqui sirva para vocês, porque nem sempre é, meus amores. É muito importante esse cuidado que vocês tenham. Bom, vamos lá, meus amores. Vou colocar o budinha verde na base, vou esconder o budinha rosa e bora de leitura. O que a rival anda aprontando por lá? O que a rival de quem escolheu o budinha verde anda aprontando por lá? Gratidão, gratidão, espiritualidade, gratidão. Os enamorados. Acho que essa carta já saiu aqui antes. A rival anda querendo aquecer a relação lá. Eles estão num momento de esfriamento, no momento que a situação não está muito boa, e essa rival aí, tentando combater as dúvidas, tentando combater os conflitos com o ser amado, vai tentar reacender a chama, vai tentar seduzir esse ser amado, tá? Não sei quais são os métodos dela, mas eu posso dizer aqui com esse arcano de que ela está tentando seduzir e reacender a chama do relacionamento com o ser amado de vocês. Vamos lá aqui? O que a rival anda aprontando por lá? Bora saber? Meus amores, preciso dizer que são leituras coletivas e atemporais, tá bom? O que quer dizer? É muita gente, é muita energia, tá? Às vezes vem mensagem para um que não vem para outro, então não tentem encaixar, meus amores. Se vocês sentirem que falou, não, Lívia, não é para mim, não tem nada a ver, tava desse jeito aí agora mudou, gente, eu não mudo nada, eu não invento nada, tá? Eu leio o que eu estou vendo e se a mensagem vem do jeito que vem é porque ela tem que ser assim e não significa que seja para todos, significa que a espiritualidade trouxe mensagem para um grupo de pessoas. Se não serviu para vocês, relaxa, meus amores. Tem outros vídeos no canal, tem mensagem para vocês com toda certeza. Mas é que neste momento tem um grupo de pessoas que está precisando receber essa mensagem e vocês não estão nesse grupo. Acontece, meus amores. Então relaxe, não se cobre, não fique frustrados. É assim mesmo. Aqui, meus amores, é leitura coletiva, é um trabalho gratuito, é um trabalho de amor. Tá bom, meus amores? Ó, então vamos lá. O que a rival anda aprontando por lá? Moralidade, estresse, intensidade. Nossa, essa combinação já veio para um ser amado desse jeito, misericórdia. Gente, o que acontece aqui, ó? A rival tá querendo se valer do relacionamento como algo sólido, algo muito definitivo aqui. Aqui eu vejo que são rivais que estão com o ser amado e que estão aí literalmente querendo pousar, né, como oficial, como alguém definido, tá? Entendam, gente, rival é aquela pessoa que rivaliza com vocês, é aquela pessoa que está com o ser amado de vocês, entendeu? Então aqui, ó, é uma rival que está muito desgastada, por quê? Porque está cobrando desse ser amado um respeito,
um retorno ao cuidado dela, e esse ser amado não está tendo. Então ela está tentando, assim, de uma maneira muito rápida, fazer com que esse ser amado passe a respeitar essa situação. Aqui tem muita briga, aqui tem muito desgaste, e aqui é um desgaste provocado pelo imediatismo dessa rival. Essa rival quer que as coisas aconteçam para ontem. Ela não tá com paciência para esperar muito aqui não, viu, meus amores? O que a rival anda aprontando por lá? Nossa, as cartas não foram de jeito nenhum, mas vamos que vamos. O que a rival anda aprontando por lá? A rival aqui de quem escolheu o budinha verde. O que a rival anda aprontando por lá? A rival aqui de quem escolheu o budinha verde. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Valete de espadas. Opa, a Lívia aqui fazendo arte. Valete de espadas, né? É o valete mesmo. Valete de pau são os pagens, né, meus amores? É porque esse aqui é o tarô de Marcélia. 6 de espadas. As de copas. 9 de copas. 4 de espadas. 8 de paus. 5 de copas, perdão, e o 6 de copas. Uau! Gente, eles estão vivendo num conflito muito grande. Essa rival aí que vocês trouxeram é uma pessoa imatura, tá? É uma pessoa que vai muito no impulso, que vai muito na vontade de querer acontecer, e que inclusive fez chantagem aí com esse ser amado, ameaçando querer partir, ameaçando querer sair da vida desse ser amado, se esse ser amado não tratasse ela com respeito. É uma rival que se sente segura para poder pegar e chegar o ser amado contra a parede. Olha, intensidade. É uma rival aqui que está chegando, que está empurrando esse ser amado contra a parede para que ele tome uma postura e uma atitude diferente daquela que ele tem agido. Por que isso, meus amores? Porque a rival acredita que a realização dela, a felicidade, o amor, ela vai encontrar do lado desse ser amado, que a realização dela é exclusiva, tipo, se o ser amado tá bem, se o ser amado não tá bem, não interessa para ela. O que interessa para ela é a realização dela. E ela acredita que esse ser amado estando com ela vai trazer essa realização. E ela não quer ter que mudar, ela não quer ter que sair dessa zona de conforto dela. Então ela tá fazendo pressão, ela tá apertando esse ser amado, ela tá apertando muito esse ser amado para ele poder literalmente fazer as vontades e fazer como ela quer. E isso, meus amores, inclui também criatividade, inclui também a capacidade dela de inventar algumas coisas, de fazer como é que eu posso dizer, gente? Algumas diversõezinhas diferentes na intimidade dos dois para trazer esse ser amado, para fazer, olha o que você está perdendo, olha o que você vai perder se você sair da minha vida. Então, o que acontece, meus amores? Ela quer agir, ela quer que isso seja rápido, porque aqui, meus amores, ela está sentindo que esse ser amado vai abandonar ela, que esse ser amado vai deixar ela numa situação de desolação, e ela não quer isso. Então ela faz aqui, ela fica fazendo essas surpresas, ela faz logo, ela literalmente pega esse ser amado, deixa ele ali extasiado, agrada ele do jeito que ele gosta, que ela acha que ele gosta. Aí, depois do que fez, ela fala, e aí, você vai continuar fazendo assim? Porque desse jeito eu vou embora, para fazer com que esse ser amado, nesse momento aí de não estar pensando com a cabeça direito, acabe cedendo e continuando, para manter ela no conforto que ela conquistou, no conforto que ela quer. E ela quer que essa mudança seja muito rápido, porque ela receia que esses momentos que ela está vivendo com o ser amado vão ficar no passado e que ela vai viver um momento aí de muita tristeza, de muita solidão, de muita decepção amorosa, porque esse ser amado, ela sente, gente, que esse ser amado está se afastando dela. Ela sente, é como se fosse uma intuição.
Vocês falam assim, ah, Lívia, mas ela é isso, é aquilo, ela fez isso, ela fez assado, como assim ela vai ter intuição? Tem, meus amores, intuição todos nós temos, todos nós, tá? Uns mais, outros menos, mas todos temos. E essa rival aqui nessa situação tem e está exercendo a intuição dela, porque ela está sentindo que esse ser amado está se afastando dela. Mas vamos saber mais aqui, né? Vamos ver aqui se esse ser amado vai se afastar mesmo ou não, que com baralho cigano, que não esconde, a vovó cigana não deixa passar nada. Vamos arrematar aqui. O que a rival anda aprontando por lá? A rival de quem escolheu o budinha verde. O que a rival anda aprontando por lá? Gratidão, espiritualidade, gratidão. O que a rival anda aprontando por lá? Vamos lá? Os jardins, a raposa, a montanha, a espiritualidade, o cão, né, a carta da cruz, mas eu falei espiritualidade, ok, se eu falei é porque era para ser, e a estrela. Vamos lá, meus amores, o que acontece aqui, ó? Ser amado está sim se afastando, tá? Esse aqui é um momento de dor, um momento de muito sofrimento. A rival sabe que o ser amado está se afastando dela. Pode ser para viver um novo relacionamento? Pode, como pode ser para voltar para vocês também. Mas isso aqui está gerando muito desgaste nela. Ela está aflita porque ela sabe que isso já está acontecendo e que a tendência é só se intensificar mais, sabe? Ela vigia muito essa situação, ela vigia, ela já sabe quem é essa pessoa aí que está entrando na vida do ser amado, se for uma pessoa nova. E se for vocês, ela vigia muito a vida de vocês, porque ela sabe que é algo que, assim, o ser amado está aqui desenvolvendo uma lealdade, um compromisso com essa pessoa, e que não é ela, e ela não quer perder o que ela tem com esse ser amado. Então a rival está desesperada, a rival aqui está desesperada. Agora, isso é uma situação inevitável, isso é uma situação que é um resgate, é uma situação de limpeza, uma situação onde a espiritualidade está limpando essa relação desse ser amado com essa rival, está limpando as energias erradas, está limpando tudo e está agindo por questão de justiça. Justiça divina agindo aqui na vida dessa rival, meus amores. Porque essa rival está sendo afastada do ser amado. 6 de copas. A carta da estrela também refere aos 6 de copas. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa rival vai viver em momentos de muita saudade, de muita tristeza, de muita melancolia que ela plantou na vida dela. É a justiça sendo feita. Ela vai entrar em uma fase, num desafio muito grande e não tem para onde ela correr. Isso daqui tá para acontecer já na vida dela. Ela tá tentando segurar o ser amado, ela tá tentando fazer com que o ser amado queira continuar com ela, mas o ser amado já está em energia de afastamento. Meus amores, para quem escolheu o Budinha Verde, a leitura foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Minha gratidão, que Jesus abençoe a todos. E vamos aqui para a segunda opção. Saindo o Budinha Verde. Entrando o Budinha Rosa. Gratidão. Vamos lá? Opa! O que a rival anda aprontando por lá? O que a rival de quem escolheu o Budinha Rosa anda aprontando por lá? Gratidão, gratidão, espiritualidade, gratidão. O mundo. Já veio leitura de rival com esse arcano. Gente do céu, será que é continuação? O mundo. Vamos lá, vamos olhar aqui a situação. Essa rival que vocês trouxeram é uma rival que quer sentir que tem tudo, que quer sentir que está completa, que quer sentir realização. A carta, o arcano do mundo mostra muito esse desejo, essa necessidade e essa demonstração de completude. Aqui pode ser uma pessoa que demonstra que está tudo perfeito, que está tudo certo, mas que na verdade ela esconde alguma coisa, ela esconde que não está. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo essa imagem aqui, ó, essa lua aqui, e ela está me chamando a atenção para me dizer que como se isso aqui tudo que está sendo demonstrado de completude fosse fantasia. Entende, meus amores? Tem alguma coisa aqui que essa rival está tentando mostrar e que não é.
Mas vamos saber aqui, vamos descobrir. O que a rival anda aprontando por lá, né, meus amores? Preciso lembrar, assim como eu falei no montinho de número 1, que é uma leitura coletiva e atemporal, tá? São muitas energias, nem sempre vai vir mensagem do jeito que vocês querem, nem sempre. Quando vocês falarem não tem nada a ver, você falou uma coisa no vídeo aí, depois você tá falando outra, significa que essa energia, que essa leitura aqui é para outro grupo de pessoas, meus amores. Porque eu falo o que vem aqui à mesa e vocês sabem muito bem, eu não tenho filtro, eu não escondo nada, eu não invento nada. Se eu tô vendo, eu falo. Esse canal aqui no YouTube, não desmerecendo os outros canais, porque são trabalhos lindos e maravilhosos. Mas aqui, meus amores, vocês podem ter certeza. Vocês têm a verdade. Perdão. Vocês podem ter certeza, meus amores. Aqui eu falo a verdade, mesmo que ela não seja o mais agradável. Porque sim, eu também pego essas leituras para mim. Muitas vezes, eu só não falo aqui, né? Mas muitas vezes eu olho essas leituras, eu assisto elas e é para mim. Porque eu também estou em processo de luta. Viu, meus amores? Vocês não estão sozinhos. Não estão mesmo. Então vamos lá? O que a rival anda aprontando por lá? Bora saber o que essa criatura aqui está aprontando? Que ela tenta mostrar que está tudo perfeito, mas que na verdade eu estou sentindo ali um cheirinho tão forte de ilusão, de mentira, de falsidade. Vamos ver o que essa rival anda aprontando por lá? Gratidão, 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 gratidão. Tristeza. Vamos lá, vamos continuar. Compartilhar. Paciência. Uau! Realmente, meus amores, essa rival está tentando mostrar que está tudo perfeito, que vive num mundo perfeito, que não tem problemas, mas na verdade ela está muito triste. Ela gostaria que o ser amado compartilhasse mais, que tivesse mais presente na vida dela, mas ele não está e ela tenta manter essa casca, essa aparência de que está tudo perfeito, que está tudo bem. Por quê? Porque ela acredita que com paciência, tendo paciência, ela vai conseguir que esse ser amado se aproxime dela. Ela vai conseguir que essa realidade de fato se torne uma realidade. Mas essa rival, ela tá muito triste, tá muito frustrada. Por quê? Porque isso que ela tá demonstrando lá não é o que tá acontecendo. Aqui, meus amores, existe um esfriamento, existe um desentendimento, existe apenas um relacionamento de aparências aqui por algo que eles tomaram de rumo, mas que agora não está mais dando certo. Então a rival tenta sustentar uma máscara, tenta mostrar que as coisas... Olha o meu corte, olha aqui o meu corte, para vocês terem uma noção como que a espiritualidade está conversando. Aqui a rival tenta mostrar uma situação, uma realidade, mas assim, ela não tá feliz, ela não tá bem com esse ser amado. E esse ser amado também não tá bem com ela, não. A situação aqui é uma situação que está caminhando para uma ruptura, para um término, para um encerramento, porque eles não vão aguentar sustentar essa situação por muito tempo. Eles não vão. Tá muito difícil, principalmente para essa rival aqui, ó. É a rival que prefere viver um casamento de aparência, muitas vezes, um exemplo aqui, a poder tomar um rumo e encontrar algo melhor na vida, sabe? Mas aqui, meus amores, esse ser amado não tá conectado com ela. E ela acha que vai mudar alguma coisa, eu vou aceitar. Ela acha que vai mudar alguma coisa aqui, sendo que não vai. O que a rival anda aprontando por lá? O que a rival anda aprontando por lá? Gratidão, gratidão, espiritualidade, gratidão. Saiu aqui a carta do diabo, ela pulou que chegou, dobrou, tá vendo, gente? A carta do diabo, o arcano maior do diabo, né? O 9 de espadas. Nossa, que jogo pesado. O 7 de espadas. O 2 de espadas. Gente, eu embaralhei isso aqui. O rei de copas. O imperador, credo. O 9 de copas. O cavaleiro de copas. Os enamorados. Uau! Meus amores, o que acontece aqui, ó?
nessa energia aqui, lembra que eu cortei, eu senti de mostrar o corte para vocês, eu cortei, tinha um 3 de espadas e um 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta que mostra o apego. Aí o que acontece? Pulou a carta aqui, pulou o arcano do diabo. Significa que essa rival está muito apegada a esse relacionamento, mesmo esse relacionamento trazendo desgaste, trazendo remorso, trazendo tristeza, roubando as noites de sono dela, porque aqui é uma rival sim, que tem crime, que tem culpa no cartório. É uma rival que aprontou com esse ser amado, arrependeu, ela sabe que ela aprontou, ela sabe que ela fez algo aí que pode ter sido uma traição, sim, para esse ser amado. Ela sabe disso, só que assim, ela arrependeu, ela tá mal com essa situação, porque ela sabe que ela decepcionou o ser amado e ela conhece o ser amado que tá lá, ela conhece, ela sabe do que essa pessoa é capaz e do que ela não é capaz. Então, ela por ego, por necessidade, está tentando manter essa situação e está fechando os olhos para o que o ser amado tem feito da vida dele. Por quê? Porque o ser amado pegou, o ser amado meio que já desconfia. Se ele não desconfia, ele já sabe que essa rival aprontou e o ser amado está tentando devolver na mesma moeda para essa rival. Ou então é um ser amado que já fazia, essa rival ficou sabendo e foi lá tentar se vingar e se arrependeu porque quebrou a cara. Porque esse ser amado aqui é o tipo de ser amado que fala, eu posso fazer, você não. Entende, meus amores? É um ser amado assim, que ele pode trair, a rival não pode não. Ninguém pode, só ele. Se a outra pessoa trair, essa outra pessoa não presta, mas ele presta. Entende, meus amores? Então, assim, ó, é uma rival que tá decepcionada, é uma rival que tá frustrada, é uma rival, assim, que gostaria de ter tido sentimentos, mas esse ser amado não é capaz de entregar sentimento para ela, sabe? Então, ela tá muito frustrada, ela sente que ela não conseguiu essa realização, ela sente que esse ser amado fez um monte de promessas para ela, disse que amava ela, mas que, na verdade, isso aqui são só palavras, isso aqui nunca aconteceu, isso aqui não está acontecendo. Ela idealiza, ela imagina, ela projeta que isso aqui vai acontecer se ela ficar quieta e deixar a poeira baixar, se ela esperar que esse ser amado comece a ter a vontade de compartilhar com ela. Mas, gente, isso aqui já tá quebrado, isso aqui tá muito quebrado. E ela tá apegada numa situação que não existe, numa situação que ela criou na cabeça dela e numa situação aqui que já tá tão suja, tá tão atrapalhada, tá tão carregada de erros, de falhas, que o melhor que tem aqui é isso aqui, ó, é terminar para poder consertar. Não tem jeito, meus amores. Mas a rival tá desesperada, a rival acredita que vai dar certo. Criou uma máscara, tá mostrando para o mundo que o relacionamento que ela tá vivendo aqui é um relacionamento bom, é um relacionamento estável. Essa pessoa aqui é uma pessoa leal, uma pessoa certa, uma pessoa referência, que ela tá tentando mostrar que ela tá feliz, mas na verdade, meus amores, ela tá arrasada, ela tá devastada. Ela buscou isso para a vida dela e ela tá fazendo e cometendo um erro atrás do outro. Essa rival, o que ela anda aprontando? Anda vestindo uma máscara, porque o relacionamento tá uma caca, tá rolando traição de cima a baixo aqui de todo jeito e aquilo que ela idealizou não está acontecendo. O que a rival anda aprontando por lá? Vamos ver aqui um complemento com a vovó cigana aqui, com o baralho cigano. O que a rival anda aprontando por lá? Vamos saber aqui, o que essa rival anda aprontando por lá. Vou aceitar. O que a rival anda aprontando por lá? Deixa eu empurrar para cá, para a gente abrir um espaço aqui. Saiu a carta do coração. Aqui foi traição amorosa, viu? Já tô adiantando, foi traição amorosa. Tá? Andou aí, contatinhos, os ratos, o navio, os livros, a criança. Gente, aqui rolou traição, tá? Rolou traição dos dois lados, viu? Aqui
essa rival tá carregando uma melancolia, uma tristeza muito grande, uma situação assim muito pesada no coração dela, muito difícil. Por quê? Porque ela tomou conhecimento das traições do ser amado e o ser amado tomando conhecimento das traições dela. Então aqui são duas pessoas que estão muito desgastadas por conta de imaturidade, por conta de infantilidade de ambos. Esse relacionamento aqui está ruindo, está podre. Essa carta aqui, lembra que eu falei que essa lua chamou minha atenção? Então, porque isso aqui, gente, essa completude, essa perfeição aqui é só aparência. Na realidade, esse relacionamento está mais destruído que, assim, sabe? Como é que eu posso dizer? Gente, você imagina um basculho moído e prensado? Isso aqui, ó, o basculho moído e prensado tá mais bonito do que isso aqui. Aqui, meus amores, é só o pó. Você imagina uma casa que pegou fogo, que não sobrou nada, que sobrou só cinzas. É isso aqui. Esse relacionamento deles está extremamente desgastado. Essa rival espera que vai conseguir alguma coisa, que vai trazer uma transformação, mas não tem como transformar. Aqui tem que deixar acabar, tem que deixar finalizar para que possa ter uma chance. Uma chance, ou seja, é muito remoto, porque tem erros aqui, erros muito graves das duas partes. Então aqui, meus amores, ó, fim de ciclo para esses dois aqui. Para quem chegou até aqui, a leitura foi essa. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Curta, se inscreva, compartilha se puder, tá bom? Se não puder também, tudo bem, eu agradeço de coração. Que Jesus abençoe a todos e até as próximas leituras.